Vamos nesse instante, mais uma noite, nos conectar à força poderosa de Deus, nosso Pai Olorum, dos nossos sagrados orixás. Boa noite a todos da assistência, boa noite ao pessoal da casa mais uma vez. Este último feriado foi o feriado de finados, né? E o que significa finados? Fim de uma etapa. Mas fim de uma etapa, início de uma outra. Quantos entes queridos nossos já partiram para o outro lado? Eu creio que todos nós, alguém aqui tem alguém que nós amamos e que já partiu. E é interessante que nós, assim, se a gente for lembrar da época na qual eles partiram, nós não imaginávamos, porque a gente nunca imagina o momento da partida. É sempre uma grande surpresa. Até mesmo quando você vem de uma longa doença, você não espera, a gente sempre espera a vida, estar com saúde, estar saudável. E é natural, porque o próprio instinto de preservação nos leva a esta ideia. Só que também, da mesma forma que o instinto de preservação nos traz esse sentimento de nos preservar e é muito benéfico, ele pode também nos causar algumas ilusões. A ilusão de que somos eternos. E não somos eternos. E aí, nós precisamos pensar qual será a nossa verdadeira vida. A vida física, que é tão frágil e perecível, ou a vida do espírito? Se a vida eterna, a vida espiritual é a verdadeira, por que nos afligimos tanto ainda com as questões materiais? Claro que aqui é uma pergunta para que a gente possa refletir, porque de fato as questões materiais nos afligem muito, muito mesmo. E é natural, estamos na Terra. Mas é por um simples motivo, pela falta de viver com espiritualidade. Não é preciso morrer para já viver a vida do espírito. Basta a gente trabalhar isso dentro de nós. Todos nós viemos de uma longa evolução. Todos nós aqui nós temos no mínimo, aqui todos nós temos 10 mil anos de vida humana. 10 mil anos no mínimo de vida humana. E eu creio que muito mais, tá? Isso aqui é o básico do básico, porque nós já temos uma certa consciência, nós já nos despertamos, mas isso é pouco diante da eternidade que nos espera. Então temos muito ainda que evoluir. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que a nossa civilização, ela data mais ou menos de 10 mil anos, né? Pela história, pelo que a história traz. Antes disso, nós temos a pré-história, aqueles nossos irmãos mais brutos, né? Aqueles nossos irmãos da caverna. E nós fomos esses seres das cavernas embrutecidos. Então, vocês imaginam que é pouco tempo para nos despertar. Se a gente for ver por lei, porque uma sociedade, ela é medida a sua evolução pelas leis que é contidas naquela sociedade. Se a gente for ver aqui no nosso Brasil, as nossas leis são praticamente idênticas da época do Império. Que para mim não é certo, porque já evoluímos muito. Muitas coisas precisam ser modificadas. Mas é assim na Terra. Tudo leva um tempo. A natureza não dá saltos. Porém, no entanto, a gente também não pode cair na ilusão de que, se eu sou eterno, deixa para mim evoluir na próxima encarnação, né? E a gente vai deixando e não vai evoluindo. E isso tem um problema. Nas minhas últimas palestras, eu tenho falado que o nosso planeta está mudando o eixo magnético. E então, na hora que ele mudar, se nós não estivermos na mesma sintonia, nós vamos ser expulsos sim para outros planetas em condições morais idênticas às nossas. Mas qual será a nossa condição moral? Porque nós também temos outra ilusão de sermos santos. Todo mundo acha que é santo. E é interessante que também, falando em Dia dos Finados, todo mundo que morre vira santo, não é verdade? Nossa, você odeia, morreu, vira santo. E não é bem assim. E a gente quer saber pela espiritualidade que muitos dos santos, dos ditos santos, muitos deles, na verdade, não são bem santos.
E aí, quando chegam na espiritualidade, até sofrem, porque são tantos os pedidos direcionados a eles, mas que a misericórdia divina cria toda uma egrégora, uma corrente de espíritos que vai corresponder a este santo que não era bem santo. Mas voltando ao nosso assunto de uma autoanálise, quais está sendo a nossa condição moral? Qual está sendo a nossa posição diante da vida? Será que estamos dando tanta atenção apenas à vida material e não estamos tentando olhar a vida do espírito, no qual já possuímos dentro de nós? Basta um simples acidente ou uma simples doença para nos perdermos esse corpo físico e realmente acordar para as realidades do espírito. E tem um grande problema no plano espiritual. O plano espiritual não tem ilusão. Nós somos o que somos. E aí não adianta colocar a culpa no outro, porque nós temos um grande problema. A gente gosta de colocar a culpa no outro. A minha vida não vai para frente por causa disso. Eu não sou feliz por causa daquilo outro. E a gente esquece da responsabilidade que está em nossas mãos de conduzir as nossas vidas. Nós somos os condutores da nossa vida. Se é entregue um presente a você, você só recebe esse presente se você quiser. Se alguém te magoa, você só se magoa se você quiser. Se alguém te leva uma ofensa, você só acolhe essa ofensa se você se permitir. Não é verdade? É fácil? Não é fácil. Eu sempre falo que não é fácil. É muito fácil a gente aqui conversar, discutir, filosofar. Agora, vivenciar isso, vivenciar a luminosidade, o despertar espiritual, não é fácil, mas é um exercício constante e diário. E por que a gente sempre retorna, quase não sai, a este assunto? Para que a gente não se perca no caminho, porque a vida material vai nos exigindo as questões materiais, e aí nos esquecemos das questões do espírito. E aí dentro da religião, dentro desta casa, dentro da nossa quilombanda, nos cabe sempre recordar dessas questões básicas, que é a nossa reforma íntima e nossa autorreforma, e a nossa conscientização da onde estamos indo e aonde queremos ir. Porque assim, ninguém é obrigado a evoluir, na verdade é. Na verdade a vida nos exige a evoluir, quer queremos, quer não queremos. Mas a gente pode estacionar, porque nós temos o livre-arbítrio. O problema não é esse. Você pode muito bem cair na preguiça, você pode muito bem não querer evoluir, você pode muito bem querer estacionar, é um direito seu, Deus nos dá esse direito. O problema não está aí. O problema está quando a gente reclama. Porque tem pessoas que não querem modificar o seu caminho, mas querem reclamar. Reclama e põe a culpa em tudo, como eu disse, e em todos. Mas a responsabilidade está em você. E quando as situações da vida escapam das nossas mãos, quando o outro nos fere sem motivo nenhum, quando a vida dá essas viravoltas e não foi responsabilidade nossa, cabe lembrar que a Terra é um educandário, é uma escola, estamos aqui para aprender. E mais uma vez precisamos lembrar que somos espíritos eternos antes de matéria. Então sim, uma hora o seu sofrimento vai acabar, o seu sofrimento vai acabar, o meu sofrimento, seja ele qual for, ele vai acabar. Seja ele uma doença, seja um problema financeiro, seja ele qual for, nem que este problema dure uma encarnação inteira, nem que você morra diante deste problema. Ele vai encerrar, porque você é um espírito eterno. É simples pensar. É muito óbvio, mas para ser sábio é preciso enxergar o óbvio e a gente não enxerga. E se a gente enxerga, a gente não quer enxergar. Parece que tem uma nuvem que nos encega. Precisamos nos libertar desta nuvem. E nesta noite, eu convido a todos a rogar a Deus, aos nossos sagrados orixás, que possam nos libertar desta nuvem, desta máscara que está nos impedindo de enxergar o óbvio, que é o espiritual que já existe em nós. Nós já temos Deus dentro de nós. Deus é força viva dentro de cada um de nós. Nós somos filhos deles, trazemos a sua luminosidade dentro do nosso espírito. Basta despertá-la, nós aprendemos isso com os nossos guias. Então, vamos nos vigiar,
Vamos ver o que estamos dando mais atenção, as questões do espírito ou da matéria. A matéria é imprescindível, as questões da matéria é imprescindível? É a gente. A gente precisa sim de um emprego, a gente precisa sim nos alimentar, a gente precisa sim do básico. Precisamos, não é errado. Mas quando a vida nos propõe dificuldades, quando a vida nos propor desafios, vamos nos fortalecer para não cair na revolta. Porque o problema não está em sofrer. Nós aprendemos com os nossos guias, o problema está na revolta. Então, nós precisamos ter essa consciência da espiritualidade, saber que somos muito mais do que matéria e saber que temos débitos do passado, porque aqui ninguém foi santo. Se a gente tivesse sido santo, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Então aqui ninguém é vítima. Ninguém é vítima. A não ser que queiramos nos vitimizar. E a gente gosta de se vitimizar. É natural. Mas vamos nos despertar. Então nessa noite, vamos rogar a um orixá. A orixá da evolução, que é Pai Obaluaê. A orixá que transporta as almas. Esse Pai que nos ampara quando desencarnamos. Ele é o Senhor também da evolução. Vamos rogar a essa energia divina, porque orixá, como eu sempre falo, é a manifestação de Deus. E Obaluaê é a manifestação da evolução divina, a manifestação das passagens. Então vamos rogar para que a gente passe desse pensamento tão materialista para um pensamento mais espiritual e evolucionista. Vamos nesse instante elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai Olorum, aos nossos sagrados orixás, ao Mestre Jesus e nessa noitinha especial a Pai Obaluaê. Que Pai Obaluaê nesse instante cria-se uma vórtice luminosa capaz de nos envolver completamente e nos libertar de toda ideia e sentimento desequilibrado, perturbador e excessivamente materialista. Ó Pai Obaluaê, seja força curadora, mas não apenas curadora no nosso corpo físico, mas no nosso corpo mental e espiritual, nos despertando para as realidades do espírito. Que a sua força viva, Pai Obaluaê, que sua força telúrica aquática possa nos envolver, nos transformar, fazer germinar em nós a força poderosa e despertadora de Deus em nosso espírito, capaz de termos mais espiritualidade no nosso viver. E que esta força não fique apenas contida nesta casa, que esta força possa se irradiar sobre toda a humanidade, alcançando a tudo e a todos. E juntos nesse instante rogamos a esta casa, a esta egrégora, a esses trabalhadores e frequentadores e a toda a humanidade, bênçãos de libertação, renovação, evolução, despertar espiritual, saúde, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, defesa, proteção e profunda paz. Assim seja. Ótima gira a todos, ótimo trabalho a todos. Salve nosso Pai.